Hello, titia chegou, minha gente, e eu vou fazer aqui, depois de arrumar, enquadrar bonitinho, eu vou fazer a leitura de três textos do Bruno Gessinger, publicados nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, na página dele no Facebook. O primeiro, que foi publicado no dia 29, tem o título Sobre Cristo e Nós. Vamos lá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem é esse ser? Tantas formas de defini-lo e tantas maneiras de informar ou tentar definir quem ele é de fato. Esse assunto é muito difícil de trazer à tona pela religiosidade com que ele foi tratado. Ao ler esse texto, busque sentir o que isso traz a você e a sensação que você tem ao ler. Você deve saber tudo sobre ele a partir de você. Afinal, ele é teu irmão, Cristo. Quando a raça humana ficou definida como sendo responsável pela ascensão da Terra, vários grupos de trabalho foram criados, para a luz e para a sombra. A Terra foi preparada pelo menos uns 10.000 anos antes do ser humano ser criado, a partir de exemplares que viviam aqui. Ele ficou responsável em criar um grupo de trabalho para a geração de energia para a ascensão em luz do planeta. Cristo. A origem deste nome? O nome dele no planeta dele soa para um humano dessa forma. Cristo é a vibração desse ser ao estar na presença de outro ser. Mas o nome real dele é um pouco diferente. Cristo. Ele veio por 2 ocasiões para a Terra como ser humano. A primeira foi há 9.000 anos, onde ele trabalhou com um grupo, a criação do povo cristão. Foi nessa primeira vinda que iniciou realmente o processo de ascensão. Muitos de nós estivemos lá com ele. Aqui, naquele tempo, ele já era mestre. Cristo enquanto Jesus. Essa segunda vinda foi para turbinar o processo e informar aos membros do grupo que a era cristã estava instalada e que seria ela que iria levar a Terra à ascensão. Todos vocês estavam lá. Jesus foi preparado para descer por Maria. Maria foi preparada para gerar Jesus. Pelo nível de energia dele, impossível uma mãe humana conceber. Não suportaria a energia dele. Maria é da mesma raça dele. Ele veio como Jesus para se tornar um ascenso terreno. A partir disso, ele não tem como se tornar carne novamente. Cristo já esteve na Terra muitas vezes como ser das estrelas. Desde a criação do primeiro ser humano, ele já esteve aqui inúmeras vezes. Neste grupo, os cristãos, existem várias tarefas e todas elas voltadas para o mesmo fim. O nosso GEL é atuar em limpezas energéticas e neutralizações dos sombrios. Um grupo que atua de frente e que vai na frente. Inúmeras vezes Cristo esteve conosco atuando nesses trabalhos. Houve cerca de 400 mestres vivendo como ser humano, da luz e da sombra. Eles foram responsáveis pela criação de linhagens mestras, ou seja, qualificar o DNA humano em vida humana. O corpo físico foi criado e as melhorias ou evoluções são realizadas pelo exercício da vida humana. Energias são ancoradas e a evolução se faz. Cristo está muito próximo da Terra. Ele não será mais humano. Ele está trabalhando junto com o grupo, não mais para limpezas, e sim preparando a nova era. Como a vida na Terra está mudando, é necessário adequações e suporte para isso. E isso ele está realizando? Não, e isso ele está realizando. A mudança do agora, ou a ascensão, está sob a responsabilidade da raça humana, apoiada pela família. Os humanos que são de outras raças fazem parte em escalão secundário. Os protagonistas são almas velhas humanas. Cristo está feliz. O esforço milenar dele foi feito. Ele conhece cada um de vocês pelo seu nome. Toda vez que você sai da vida humana ou entra na vida humana, ele está presente com você em alegria e sorriso.
e sempre propõe um brinde pelo seu êxito. Você nunca fracassou. Saiba disso. Revelações sobre qual raça ele pertence virá com o tempo. Aliás, o que é mais importante para você? Sentir a presença dele junto de você ou saber qual raça ele pertence? Em frente, prezados irmãos. Como ele sempre me diz, ide, trabalhai, alegrai. Abençoados sejam todos vocês e suas famílias. Sem vocês, isso seria bem mais difícil. Bruno, o Arauto da Paz. Sem comentários. Sintam, eu não vou fazer comentários sobre esse texto, embora eu pudesse fazê-lo, porque é o que ele colocou aqui. Sinta a mensagem. Sinta a mensagem. Sem comentários. Que texto, viu, Bruno? Que texto. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. O segundo texto que eu vou ler é do dia 30 de janeiro de 2025 e o título é Janeiro Brasilis. Abre aspas. A realidade da história humana está vindo à tona. Para todo aquele que gosta de ficar com os olhos focados na sombra, o farol cegará. Fecha aspas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Janeiro, período que foi cumprida todas as profecias neste período de tempo. Esses dias eu falei a uns amigos, abre aspas, se a Terra não estivesse em pleno processo de ascender a raça humana, o touro indomável teria a força que ele está tendo? Os mais de 100 decretos e ordens presidenciais estão em andamento e executadas. Isso não indica nada? Fecha aspas. Claro que sim, a força da luz está agindo e age através de todo o cristão consciente. Eu informei que a diretoria sombria já partiu. Se eles estivessem ainda aqui no exercício da vida humana, você acha que essa energia com que ele está executando as coisas seria assim? Sem resistências ou barreiras? Claro que não. A coisa até agora insensada potência do milênio. China, eu vou falar os nomes que estão aqui. Já dobrou o joelho. Semana passada eles declararam que estamos abertos para o novo acordo comercial com o touro indomável, fecha aspas. O que ele disse 10 minutos depois da declaração se tornar pública? Abre aspas. Peguem e indenizem pelos danos do Covid que vocês criaram e pulverizaram, fecha aspas. Aliás, ai gente do céu, tem muitas palavras aqui que a gente não sabe, né, se pode falar ou não, mas vamos lá. Aliás, Dr. Fauci está para ser entregue à Rússia, a pedido deles, para ser julgado responsável e criminoso contra a humanidade pelo Covid. Se houvesse poder das sombras, acha mesmo que isso seria feito? E vai. Outro exemplo foi o episódio Colômbia. A taxação sobre os produtos deles ainda não vai ocorrer, mas houve mais de 7 determinações a eles. Eles aceitaram e mesmo assim perderam os vistos. Aliás, mais uma nação se juntou ao Gesara. Itália. A gloriosa irmã, primeira-ministra, sai da ONU e OMS. Mas virão. Os Estados Unidos têm o poder de ser a polícia mundial e está exercendo com muita força. Janeiro que o diga. Os cabos marítimos da internet antiga foram cortados em 80%. América, Europa, África e Oceania. América não, Américas, né? Américas, Europa, África e Oceania. O que mantém seus aplicativos funcionando é a Starlink. Ou seja, tudo está sendo rastreado e monitorado, inclusive você. Percebe que não tem mais como comprar adenos e outras substâncias? Nós sabemos e nós agimos. Em Terra Brasilis, já foi iniciada a segunda fase da Storm. Se preparem bem e já podem colocar a panela no fogo e abrir o pacote de pipoca. O envio dos aviões com deportados algemados, aliás, isso acontece anualmente, é norma internacional para deportar criminosos, foi feito para um aviso. Iremos algemar você, sombrio. E teve endereço certo,
onde começará a ação Storm 2. Os representantes dela já estão em ação. Com muita calma e pacificamente observamos o andar dos fatos. Abre aspas. A profecia iniciada em 2017 está sendo feita, fecha aspas. Uma semana abençoada a você e sua família. Obrigada por sua presença aqui. Aqui ele agradece em vários idiomas. Espanhol, inglês, alemão, italiano, ok? Bruno ou Arauto. Esse texto aqui não dá para não falar. Vamos lá. Volta lá no comecinho. Em sã consciência, vendo o que nós vimos acontecer ao longo dos últimos 4 anos, especialmente quando na América foi eleito aquela criatura que dizem que era presidente de lá. E aqui, idem, em 2022. Vocês acham mesmo, em sã consciência, façam um raciocínio bruto, tirem o emocional. Vocês acham mesmo que nós estaríamos assistindo tudo o que nós estamos assistindo se eles estivessem no poder? Vocês realmente acreditam nisso? Vocês acham, eu vou falar aqui do Brasil, aquela conversa do Pix. Vocês acham mesmo que eles retrocederiam se eles estivessem lá? Porque o povo se manifestou? Eu não estou dizendo que o povo não tenha força, não é isso. Mas não tem conversa com o ditador. Quando as pessoas falam assim, é um filme, eu enxergo claramente este filme. Mas ele precisa ser mostrado, porque infelizmente ainda tem muita gente aí que não está entendendo o que é que sempre aconteceu. Entendem? Esse comentário do Bruno para mim é absolutamente pertinente, porque realmente eles não estariam agindo. A diretoria sombria já deu área há muito tempo. Quem fala muito disso é o próprio Vital. Eles estão aqui batendo cabeça. Ou é um filme, vamos lá. Vejam o que aconteceu desde que o Topetinho das Américas, apelido carinhoso, foi eleito. Eu nem estou dizendo desde que ele assumiu. Depois que ele assumiu foi só, meu nome? Rolo compressor, né? Mas ele já vinha atuando já. Então assim, minha gente, é olhar e ver. E precisa acontecer. O que esse homem já baixou de lei, inclusive, protegendo os pequenos de serem submetidos àquela questão de transgênero. Nossa Senhora! Então assim, e engraçado, o interessante, que quando aquela turminha, quer fazer graça e bater boca, criar polêmica com entrevistas, entrevistando as pessoas que estão no entorno dele, as respostas que eles recebem deixam tão desconcertados que eles já não têm mais o que perguntar. Eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos, assim, assistindo de fato um momento único e crucial. Ou vai ou racha. E a gente sabe que vai, porque como diz o Vital também, nós estamos assistindo um videotape. A gente já sabe qual é o final disso. O que acontece lá estoura no mundo inteiro, todo mundo sabe disso. Quem está no comando é a luz, sempre esteve, mesmo que aparentemente o mal tenha dominado. O mal trabalha para o bem, sempre trabalhou para o bem, mas a gente, obviamente, envolvidos muitas vezes em sofrimento, nós não tínhamos condições de entender isso. A força da luz está agindo e age através de todo cristão consciente. Isso não tem em absoluto relação alguma com religião. Acabei de ler o texto aí do Cristo. Só vou fazer um comentário sobre o texto do Cristo que eu acho interessante, que é o seguinte: já há muito tempo eu tenho dito, ele deu início à transição planetária. Quem já me ouve há algum tempo já me viu dizer isso. Ele deu início à transição planetária. Claro que, no meu entendimento, dentro da existência que a gente sabe que ele teve, há 2000 anos atrás aproximadamente. E o Bruno já tinha falado de outra existência, mas ele fala justamente que na outra ele veio organizar o processo de ascensão. Isso, para mim, faz todo sentido do
mundo. Quando ele falou 10 mil anos atrás, lembrei até da letra do Raul Gil, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Pois é. Voltando aqui para o texto Janeiro Brasilis. Não dá para passar batido pelo assunto do Dr. Fauci. Ele foi perdoado, né? Eu só vou deixar uma pergunta aqui no ar. Ele foi perdoado do quê? Se ele não foi condenado a nada? Alguém pode me responder? Até então ele não tinha sido condenado a nada. Eu não entendi esse perdão. Uma pessoa inocente. Ai, meu Deus, quando isso tudo for esclarecido, vai ser um quiprocó danado. Mas precisa. A questão da Colômbia, eu nunca vi um assunto ser resolvido um assunto tão delicado, né? Extradição e tal. Né, o pessoal deportado ter sido resolvido com tanta rapidez e sem conflito, né? Afinal de contas, quando esse homem entrou na presidência lá atrás, nunca houve um conflito armado, mas a galera finge, né, que não sabe das coisas e faz vistas grossas. Enfim, a Itália aí, né, o negócio lá da OMS e tudo mais, isso aqui é um saco sem fundo, vai ser um atrás do outro, e a gente sabe o que são essas organizações. Todo mundo sabe, quer dizer, muita gente sabe. ONU, OMS, tiriri, piriri, pororó, nem precisa falar muito. Os cabos marítimos foram cortados, quem é que está operando? Starlink. Mas não é porque vão monitorar. Monitorado nós já somos faz tempo. Não tem mais como comprar certas coisas. Inclusive o tal lá do Adreno. Eu espero em Cristo que já nem existam mais pessoas, principalmente pequenos, servindo ainda de matéria-prima para a extração dessa nojeira. Eu sinceramente vibro por isso. Terra Brasilis foi iniciada a segunda fase. Uhul. Só esperando. A coisa deu uma acelerada tão grandiosa que é impossível, né, a gente não perceber, mesmo os que dormem não perceberem que tem algo acontecendo. Mas vamos embora. Com muita calma e pacificamente observemos o andar dos fatos, sem neura, sem drama, sem trauma, sem dor, porque é isso que ainda alimenta os escuros, que estão aqui. Sejamos paz, sejamos calma, sejamos equilíbrio, sejamos harmonia. É dessa forma que a gente vai colaborar. E eu vou ler aqui um outro texto do Bruno. Essa é uma canalização de Cristo que ele publicou no dia 31 de janeiro de 2025 e o título é Eu Sou a Fonte. Aliás, o Bruno liberou um áudio no grupo no dia 31 também. Que coisa mais linda, né? E com certeza tem relação com essa mensagem aqui. Eu sou a fonte. Eu sou o Cristo e vós sois meus irmãos. Todo fruto de uma fonte inexoravelmente retorna para ela. Amados irmãos, à medida que exercei a vossa mestria, deveis entender que vós tornar-vos-ei a fonte. Ela não usa a substância de outrem, e sim, ela gera fluidos a partir dela. Tendes por vossa criação a mesma substância que eu sou. O filho para a casa do pai retorna. O pai é a fonte. Nosso pai e mãe de toda a criação vos disse quando vos tornou ser. Abre aspas. Ireis para o exercício da vida. Tendes a minha bênção, e eu estarei convosco, e vós sois eu. Fecha aspas. A substância que flui da fonte jamais deixa de ser substância da fonte, não importando o caminho que o fluido percorre. Amados irmãos, o exercer a mestria nada mais é que gerar fluidos ou substâncias no vetor de energia da vossa mestria. Sois crísticos, e um ser crístico é mestre.
Deveis auxiliar vossos irmãos, podeis curar feridas, podeis justiçar as injustiças, podeis acalmar ansiosos, podeis acalentar enfermos, podeis saciar famintos e sedentos. Mas vosso propósito maior é vos tornar fonte. A fonte maior está em vós. Vosso lar terra está se tornando o que foi dito pelo Criador de tudo o que é e há, porque vós estáis irrigando toda e qualquer semente, vossa e de vossos irmãos, pela cristal fonte que sois. Inexoravelmente o fruto retorna a ela. Eu sou o Cristo. Eu fui, durante muito tempo, a vossa fonte de ser. Com alegre sorriso eu vos digo, abre aspas, ide, trabalhai, abençoai, sejai, vivei, fecha aspas. Porque nesse hoje sois a melhor fonte que há em vosso lar terra, e vossa mãe terra vos abençoa pelas bênçãos que vós sois em exercer e viver aquilo para que fostes criados. Quem sois vós, ó magnífica fonte de vida? Ai, Jesus amado! Essas mensagens que o Bruno traz, e o Vital também traz muitas mensagens, sempre nos lembrando daquilo que nós somos enquanto fontes, né? Enquanto fractais, enquanto sementes estelares, somos um com a fonte que tudo é. É esse tipo de mensagem que a gente guarda no coração. E é esse nível de mensagem que a gente exercita, porque só conhecimento não adianta. Nós somos criação divina. E Deus age por nós. Quando nós criamos, nós exercemos também o poder da fonte em nós, de criar. Durante milênios, as trevas tentaram apagar a nossa luz, tentaram nos fazer acreditar que nós não somos nada. E, lamentavelmente, um bom número de pessoas, né, de seres humanos, acreditam que não são nada, acreditam que tem que ficar se submetendo a dogmas, a castigos, a contos da carochinha, a mentiras e a manipulação. Isso também, no meu entendimento, é um crime contra a humanidade. Privar a humanidade de saber o que ela é. Mas, como ninguém passa pelo que não tem que passar e é preciso exercitar também as suas habilidades, está tudo certo. Porque muitos de nós não aceitamos essa manipulação, essa lorota toda do sistema, das religiões que fizeram um belo papel, tornando o ser humano um inútil, incapaz de pensar. Porque tem que depender deles, claro. Nós, os rebeldes, com causa, é claro, sofremos, pagamos um preço. Mas eu digo para vocês, vou falar por mim, eu pagaria tudo de novo para estar aqui onde eu estou agora. Com este nível de consciência que ainda tem muito que trabalhar, mas já, digamos assim, livre de algumas amarras, porque crenças a gente traz. Muitas vezes eu me pego, às vezes, fazendo alguns trabalhos, algumas questões, e salta assim aquela crençona, eu falo, olha, vamos liberar essa memoriazinha daqui. E tome Ho'oponopono. Então, assim, nós somos esses seres incríveis provenientes da mesma fonte dessa criatura extraordinária. E eu acho tão lindo quando nos textos ele traz, né? Vós sois meus irmãos. Soa diferente. Quando eu leio essa mensagem vinda de, né, algum trabalhador da luz, soa completamente diferente, porque não tem peso de religião. Esse trecho aqui, o filho para a casa do pai retorna, o pai é a fonte. Nosso pai e mãe de toda a criação vos disse quando vos tornou ser. Vejam, né? O que Deus disse quando nos criou, abre aspas. Ireis para o exercício da vida, tendes a minha bênção,
Eu estarei convosco e vós sois eu. Gente, quando vocês puderem, entrem lá no texto do Bruno e anotem essa frase. E deixem no caderninho, na cabeceira, onde vocês quiserem. Pendurem pela casa, pela geladeira, como um verdadeiro mantra. E lembrem-se que é da fonte criadora. Ireis para o exercício da vida. Tendes a minha bênção. Eu estarei convosco e vós sois eu. Eu gosto muito do texto do Spinoza, o Deus de Spinoza, porque tem além daquela belezura toda, tem um determinado momento que ele fala: você realmente acredita que eu seria capaz de... Mais ou menos isso, tá, gente? Estou falando com as minhas palavras. Você realmente acredita que eu seria capaz de te condenar e te castigar se fui eu que te criei? Eu conheço as tuas limitações. Mas esse Deus que castiga, lamentavelmente, é cultuado e adorado por muitos, que ainda não se deram conta de que ele não passa de uma construção para aprisioná-los. Mas a gente chega lá. Tem muitos Cristos se trabalhando nessa terra. Cristos no sentido de trabalhar a sua cristicidade. Podem ainda não ter alcançado um nível de evolução como ele, mas estão no caminho e alcançarão inevitavelmente. Tendes a minha bênção. Tendes a minha bênção. A gente precisa mais do quê? Do que a gente precisa? Se a gente tem a bênção da grande fonte. Eu estarei convosco e vós sois eu. Nós somos a fonte. Nós somos o Cristo. Nós somos um com Cristo. Nós somos um com a fonte. No dia que a gente tiver um entendimento real disso, acabou. É tudo o que o sistema escuro não quer. É tudo o que eles não querem. Sois crísticos e um ser crístico é mestre. Deveis auxiliar vossos irmãos. Podeis curar feridas. Podeis justiçar as injustiças, podeis acalmar ansiosos, podeis acalentar enfermos, podeis saciar famintos e sedentos. Mas vosso propósito maior é vos tornar fonte. A fonte maior está em vós. Esse último texto aqui que eu li agora do texto, gente, aqui é para pegar e dar uma esmiuçada, né? Para quem gosta de bons conteúdos para refletir, tá aqui. Curto e pontual. A gente pode fazer de um tudo. Nós estamos aqui com um propósito de curar a nós mesmos, né? De nos conscientizarmos daquilo que nós somos, de ajudar aos demais, a fim de que a gente atinja o maior propósito, que é o de atingir a fonte, de voltar à fonte. O bom filho a casa torna. Hoje a gente consegue entender um pouco melhor essa parábola, não é? Porque é este retorno que nós estamos fazendo para a fonte, que é Deus. Nós somos deuses. Eu sou o Cristo. Eu fui durante muito tempo a vossa fonte de ser. E realmente, para muitos de nós, ele ainda é a grande referência. Aliás, tem gente que acha que, né, que Cristo é Deus. Não deixa de ser, se somos um com a fonte que tudo é. Mas Jesus, Sananda, o Cristo, esteve aqui em carne e osso para nos falar justamente da grande fonte que é Deus, do Pai, como ele chamava. Porque naquela época, certamente, ele não poderia utilizar certos termos. Tem gente que hoje não entende o que ele fala. Imagine há 2000 e tantos anos atrás. Então, na sua linguagem, ele tentava dizer bênçãos que hoje a gente tem um pouco mais de condições de entender. A gente só precisa pegar uma frasezinha que ele deixou e exercitar. Vós sois deuses. Aquilo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Entender isso, assimilar isso e exercitar isso
vai transformar as nossas vidas. Com alegre sorriso vos digo, ide, trabalhai, abençoai, sejai e vivei. É para isso que nós estamos aqui, exercitar a vida. Nós não estamos aqui para ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam lá fora. Nós estamos aqui para movimentar a nossa energia interna, para fazer acontecer. Nós estamos aqui para viver. Não há nada mais fantástico do que viver. Foi para isso que ele também veio, para nos mostrar o que é isso, para trazer a boa nova da ascensão. Que a gente tome os exemplos dele da melhor forma possível e que a gente se torne cada vez mais a nossa melhor versão enquanto humanos, exercitando todo o amor proveniente da fonte que é Deus, a qual nós somos um com Ele. Tá bom, minha gente? Acompanhem lá no Facebook a página do Bruno Gessinger, que publica textos aí com frequência e valem a pena. Eu aqui trago alguns para poder compartilhar aí com vocês um pouco, né, das muitas vezes informações que ele traz, mas principalmente para trazer esse nível de reflexão tão profundo sobre a nossa essência. Tá bom, crianças? Bruno, gratidão, meu querido. Minha mais profunda gratidão. Deus te abençoe, abençoe a sua família e a vocês, crianças, estejam na paz, na luz, estejam na alegria, no amor, na consciência, na cristicidade. Que Deus abençoe vocês. Um beijo, a gente se vê num próximo conteúdo. Até lá.